Oiê! Como estão? Espero que bem. ¿Listos para más una clase conmigo? Perfecto. Bueno, a la clase de hoy nosotros vamos a hablar un poco sobre reglas de acentuación. O sea, vamos a conocer cómo las palabras son acentuadas en español y cómo llaman las acentuaciones en español. Primeiro, uma coisa é muito importante, não se diz acento, tá? Porque a gente já aprendeu que acento é o sotaque. Então, na Argentina, o acento é muito diferente do acento de Espanha, ou seja, o sotaque. Todavia, nós decimos acentuação, ou regras de acentuação, ou acentuar uma palavra. Aí está tranquilo. Mientras el acento não. Ah, mas então o que é? Como que fala acento no espanhol? Essa palavra no espanhol, ela se chama tilde. E em espanhol só existe a tilde. Não existe outro sinal para acentuar as palavras. Então, o acento agudo, esse que vocês conhecem, então mira a palavra café. Ela leva um acento agudo. Em espanhol, la chamamos tilde. E só existe esse tipo de sinal para acentuar as palavras. Tranquilos? Outra coisa muito importante com relação às regras de acentuação é que, igual que ao português, as palavras são formadas por sílabas, sendo que as sílabas que são chamadas tônicas, ou seja, elas são mais fortes, e outras que são chamadas átonas, a pronunciação é mais débil, é flaca. Então, observem: café, dolor, fácil, Espanha, miércoles, cuéntamelo. Então, ao falar essas palavras, a gente observa que tem sílabas, né? Que cada uma tem uma sílaba onde o golpe de voz, ou seja, a intensidade falada naquela sílaba, ela é mais forte que nas outras. Vamos ver, por exemplo, café. Outra coisa que em espanhol não existem sílabas abertas. Passa que, então, essas sílabas, por mais que lleven tilde, elas são mais cerradas à pronunciação. A gente não pode falar café, sempre mais cerrado, fechado, café. Dolor, então a última sílaba é a mais forte. Fácil, fá é o mais forte. Espanha, o p é o mais forte. Miércoles, o er é o mais forte. Cuéntamelo, o quen é a mais forte. Então, onde a gente faz um golpe de voz mais forte, aquela é chamada sílaba tônica. Só que aí existe a regra que vai dizer quando esta sílaba tônica levará tilde. Quando? Então, nós temos em espanhol classificações que se chamam palavras agudas, palavras graves ou llanas, palavras esdrúxulas e palavras sobresdrúxulas. Vamos começar com as agudas. Café, por exemplo, é uma palavra aguda, porque las regras nos dizem que se a última sílaba é a tônica, ela se pronuncia com mais intensidade. Todavia, llevan tilde quando esta sílaba terminar em N ou S ou vocal. Café lleva tilde porque a última sílaba é a mais forte e é terminada em vocal. Essa palavra em espanhol, em português, seria conhecida como oxítona. Então, as oxítonas em espanhol são chamadas agudas. Não olvidem, por mais que a última sílaba seja forte, ela só levará a tilde, o acento agudo, se a palavra terminar em vocal, N ou S.
Mira los ejemplos: sofá, café, balón, cultural, ciudad. Observen que cultural, ciudad, tiene la última sílaba fuerte, todavía no llevan tilde. ¿Por qué no llevan tilde? Porque ni termina en S, tampoco N, tampoco vocal. Termina en consonantes que no son N o S. Después hay las palabras que son llamadas llanas o graves. Acá para nosotros son las palabras llamadas paroxítonas. Es cuando la penúltima sílaba es la más fuerte. Entonces, fácil, España, son palabras llanas, son palabras paroxítonas, porque a penúltima sílaba é a mais forte. Pero quando essas palavras llevan tilde, elas llevan tilde somente se forem terminadas com qualquer consonante que não seja N, S ou também que não sejam vocales. Então, miren as palavras que estão acá: fácil, álbum, fotocópia, Espanha. Essas palavras todas são chamadas de graves ou llanas, ou seja, a nós em Brasil, as paroxítonas. Foram acentuadas álbum, fácil e álbum. Por quê? Terminaram com consoantes diferentes de N ou S, tá? No caso de fotocópia, Espanha, por que não levaram tilde? Porque as palavras foram terminadas com vocales. Então, se a palavra terminar com N, S ou vocal, não vai ser acentuada, mesmo que ela seja uma llana. Solamente pode acentuar-se as que são terminadas com consonante que seja diferente de N ou S. Agora, as esdrújulas. Palavras esdrújulas são as proparoxítonas de Brasil. Igual que acá, todas llevan tilde. É quando a antepenúltima sílaba se pronuncia com maior intensidade. Igual que miércoles, cuéntamelo. Então, se a gente fizer a separação silábica, lescoer, a gente tem 3 sílabas, né? Então, quando a antepenúltima é a mais forte, ela é classificada de esdrújula e todas llevan tilde. Vamos ver os exemplos que estão acá: econômica, héroe, pirâmide, escândalo, sílaba, tá? Todas llevan tilde, todas. Agora, diferente que o português, em espanhol existe um tipo mais que acá. Acá só existe oxítona, paroxítona, proparoxítona. Em espanhol temos agudas, llanas, esdrújulas e sobreesdrújulas. A sobreesdrújula é quando tem uma sílaba anterior à antepenúltima com a mais forte. Então, é uma tônica antes da antepenúltima. É decir, se pronuncia com maior intensidade. Igual que as esdrújulas, as sobreesdrújulas todas também llevan tilde. E geralmente se formam com pronombres de complemento, que já havíamos estudado esses pronombres. Lo, la, né? Então, mira os exemplos. Cuéntamelo, cómpramelas, dígaselo. Então, esse tipo de palavra geralmente são verbos agregados a algum pronombre de complemento, de objeto direto, de objeto indireto. Não se olvidem, todas llevan tilde. E quando que a gente vai acentuar? Onde o golpe de voz foi mais forte. Uma coisa muito importante: por que isso das regras? As regras existem porque imagina se todas as palavras fossem acentuadas. Visualmente, seria bem complicado de a gente ler e compreender as palavras.
Então, a regra serve para ir reduzindo a quantidade de palavras que são acentuadas. Por que as esdrúxulas e as sobresdrúxulas sempre levam tilde? Porque elas fazem parte de um grupo menor de palavras que existem, mientras que as llanas são mais agudas. Então, a maioria das palavras são agudas. Então, há que estipular uma regra para acentuar-se. Assim, o texto queda visualmente melhor de ler, de compreender. Uma coisa importantíssima também é falar um pouco do acento diacrítico. O acento diacrítico é chamado assim porque serve para diferenciar alguns monossílabos, ou seja, palavras de uma única sílaba. Se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Luego, al inicio del curso, había explicado, por ejemplo, él con tilde significa ele y él sin tilde significa él, significa o. Entonces, mira los tipos de monossílabos. Hay muchos. Acá abajo hay una tabla que está explicando los monossílabos sin acento y con acento diacrítico. Entonces, es llamado acento diacrítico la tilde que diferencia un monossílabo del otro. El artículo, el pronombre, de preposición, del verbo dar. Se, pronombre reflexivo, se, do verbo saber ou do verbo ser. Tu, pronombre possessivo, tu, pronombre personal. Mas, conjunção, mas, advérbio. Te, pronombre, te, um substantivo, significa chá. Acá estão alguns exemplos, pero existen muitos monossílabos que recebem acento diacrítico para diferenciar de outras palavras. Bueno, abajo están algunos ejercicios. Quiero que hagan esos ejercicios. Van a ser el ejercicio 1 de la página 17 y van a ser el ejercicio 2 de la página 18. Luego terminen esos dos ejercicios, les voy a enviar la corrección. Tranquilos. Espero que consigan tener comprendido la clase de hoy. Caso haga alguna duda, pueden preguntarme y luego terminen sus ejercicios, ya envío la respuesta. Tranquilos. Entonces, abrazos, hasta la próxima.